esse é o nosso sistema para uma barbearia que a gente desenvolveu usando Python para a matéria de programação para engenharia. O nosso grupo é composto pelo Bruno Fachin, pela Isabelle Romancini e pela Valentina Zarza. A gente optou por algumas funções que a gente achou que seria interessante ter em uma barbearia, então organizar os clientes, os agendamentos e os pagamentos e fazer relatório financeiro. Para criar esse código, a gente usou principalmente dicionários, listas, funções, estruturas condicionais e laço while. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada parte. No início do código, a gente optou já por 3 estruturas principais. Um dicionário, que a gente escolheu porque ele permite armazenar vários dados, um dicionário chamado clientes, e ele permite armazenar vários dados relacionados a uma mesma pessoa. O nome dela, o telefone e o histórico dela, que vai ser interessante vai ser útil, aliás, para o nosso sistema de fidelidades. Então a gente também tem 2 listas, uma chamada agendamento e outra financeiro. E a gente escolheu usar como lista, armazenar como lista, porque esses dados eles são mais acumulativos assim, e eles precisam ser armazenados em ordem. Também criamos o dicionário serviço, que vai guardar o preço dos serviços, né, como corte, barba e sobrancelha. Então, a gente tem a função cadastrar clientes. Ela vai pedir o nome do telefone do cliente e salvar tudo no dicionário. A gente optou por usar um dicionário dentro de outro dicionário, porque isso ia facilitar acessar e modificar os dados depois, né? E também criamos um campo chamado histórico, que usamos no sistema de fidelidade. Vai ser explicado mais à frente. Na função listar clientes, usamos um laço for para percorrer todos os clientes cadastrados. Aqui a gente vai mostrar o nome, o telefone e o histórico de serviços. Então, nós temos a função agendar horário. Primeiro a gente verifica com um if se o cliente existe no dicionário. Depois a gente pede a data, o horário e o tipo de serviço. E a gente usa uma lista de agendamentos, porque cada agendamento é um registro diferente. Então, para cada agendamento, a gente escolheu salvar o cliente, a data, o horário e o serviço escolhido, e se é ou não a primeira vez. Em seguida, a gente tem a função consultar agendamentos. Nessa a gente só percorre a lista de agendamentos usando um for e mostrando tudo que já foi marcado. Ela é simples, mas é muito interessante, né, no comércio. Então a gente tem a de registrar pagamento, e é aqui que já entra o nosso sistema de fidelidade. Aqui a gente pede o nome do cliente e qual o serviço foi realizado. A gente usa a estrutura condicional if para verificar se o serviço é válido, e o sistema de fidelidade aí ele vai funcionar como? Quando o histórico vai contando, e quando o cliente atingir 10 serviços, o próximo sai de graça. Depois disso, a gente pede a forma de pagamento e registramos tudo na lista financeira. Agora, a gente tem o relatório do financeiro, que é mais ou menos a mesma coisa que consultar agendamento, só que com a parte financeira da barbearia, né? Então, ele vai percorrer a lista de pagamentos e soma o total arrecadado. A gente usou um for para ler cada registro aqui. E por fim, a gente volta para o menu principal, que é a parte onde vai ter a opção para a pessoa escolher qual função ela quer usar no momento. A gente usou um laço while para manter o programa funcionando até o usuário escolher a opção de sair. E dentro do while a gente usou vários if e elif para chamar a função correspondente, que pode ser cadastrar, listar clientes, agendar, consultar agendamentos, registrar pagamento e ver o relatório financeiro. E esse foi o nosso sistema. A gente usou funções para organizar bem o código, as listas e dicionários para armazenar as informações. E com essas escolhas a gente conseguiu construir um sistema que é simples, funcional, fácil de entender e, no nosso entendimento de barbearia, bem completo.